Vocês estão vendo? Ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só para eu ver vocês também, que assim eu consigo ver os slides e ver vocês. Aí aqui eu tenho que colocar apresentar só aquela parte, né? Peraí, rapidinho, gente. Prontinho. Eita, peraí que eu já tô lá no final. Volta. Aí. Bom, gente, então hoje é a lição 10 da nossa revista. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Acho que todo mundo aqui pegou a revista, né? Aquele dia que a gente entregou. Acho que todo mundo que tá aqui. Ah, não, só o Vinícius, né? Acho que só o Vinícius que não tem a revista. Mas a gente tá nessa revista aqui, essa é do professor. Mas a do aluno é uma pequenininha. E a gente tá na lição 10. Então, estão passando rápido as lições. Hoje a gente já tá, acho que mais da metade, ou na metade pelo menos, da revista. E hoje é um assunto que, na verdade, a gente já falou um pouco, algumas outras vezes, na EBD a gente já teve algumas aulas sobre isso, que é esse o tema da lição, amigo para toda hora. E aí a gente vai ver no livro de Provérbios algumas coisas que ele nos ensina, né, que esse livro nos ensina sobre amizade ou sobre ter um bom amigo. Eu queria fazer mais uma oração antes da gente começar a aula, eu sei que o Jantas já fez, mas eu queria fazer mais uma, tudo bem? Senhor Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, obrigada por essa manhã, obrigada porque o Senhor tem cuidado e abençoado as nossas vidas de uma forma maravilhosa, Pai. Sabemos que somos falhos e pecadores, Senhor, sabemos que não merecemos tua graça, não merecemos tua misericórdia, mas mesmo assim o Senhor nos ama e derrama sobre nós o teu amor por causa do teu filho Jesus, Senhor. Te pedimos que nessa manhã o Senhor fale conosco, Pai. Não por mim, porque também sei que sou pecadora, mas porque para que o teu reino cresça, para que o nosso coração se volte para o Senhor e para que a gente possa viver uma vida de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando a sermos bons amigos e também a termos bons amigos, Pai. Mas acima de tudo, que o Senhor esteja nos ajudando a viver um relacionamento de amizade com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos nesse momento. Amém. Bom, então para começar, gente, queria fazer umas perguntas para vocês. E aí eu queria que vocês me ajudassem a pensar sobre essas coisas. Aí vocês podem escrever no chat se vocês não quiserem falar, tá bom? Mas eu queria muito que vocês participassem. Então a primeira pergunta é: o que é amizade? O que vocês acham que é amizade? O que vocês entendem como amizade? Escreve aí no chat se vocês não quiserem falar. Ou a gente pode ir pulando. Quais características um bom amigo deve ter? Acho que essa é um pouco mais fácil, né, de responder. O que você acha que um bom amigo deve ter? Quais as características que um bom amigo tem? O Jantas falou, saber perdoar, o que mais? Vamos lá, gente, não custa nada. É só escrever no chat, é só participar da aula, vocês já estão aqui mesmo. Ah, legal, ser leal e sincero. Confiança e generosidade, legal. Uma outra pergunta.
Você consegue perceber que existem diferentes níveis de amizade? Sim, né? A gente tem os colegas, por exemplo, que, né, a gente não vê muito, tem, ou assim, colega é aquele que a gente vê de vez em quando, não é um amigo, né? Tem, por exemplo, aquelas pessoas que a gente gosta muito, que a gente tem um apreço, mas que a gente não tem muito contato, às vezes não tem muita afinidade de ver de vez em quando, né? Uma outra pergunta: você acha importante manter amizades verdadeiras? O que vocês acham? É importante ou não é? Acho que não, hein? Sim, é importante manter amizades verdadeiras. Então, essas são perguntas muito interessantes para a gente pensar, porque eu acho que ela faz a gente refletir mesmo sobre a amizade, né? Sobre aquilo que é, quais as características que esse bom amigo tem, se eu realmente tenho sido um bom amigo, se eu tenho tido bons amigos na minha vida. E são coisas para a gente refletir, porque às vezes a gente vai passando, né? Vai vivendo as coisas sem pensar sobre aspectos importantes disso. Por exemplo, amizade, os nossos relacionamentos com os nossos pais, enfim. E aí, quando a gente fala sobre Deus, então, e a Bíblia, aí a gente, né, tem mania de deixar mais distante ainda. Poxa, mas o que que a amizade tem a ver com Deus? Mas o que que os meus relacionamentos têm a ver com Deus, né? E a gente tende, por causa do nosso coração pecaminoso, a separar essas coisas, como se a minha vida com Deus é uma vida na igreja, né? A minha vida com os meus amigos na escola, por exemplo, é uma vida completamente diferente que não tem nada a ver. E isso está errado. Na verdade, Deus ele tem que estar e ele precisa estar, né? Quando a gente vive um relacionamento verdadeiro com ele está presente em todos os aspectos da nossa vida, tanto nas nossas amizades quanto nos nossos desejos e anseios pelo futuro, quanto nas coisas mais pequenas ou mais bobas. Deus está ali e Deus tem um propósito para a nossa vida com isso. Mas então, a gente vai continuar aqui nesse primeiro ponto. O amigo verdadeiro está presente. Vamos ler lá em Provérbios 17:17. Alguém pode ler para a gente? Verdade, esse é um clássico. Alguém pode ler para nós? É qual, Carol? Provérbios 17 e 17. Eu 17, posso 17. ler. Obrigada, Carol. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Beleza, obrigada. Eu achei muito legal um exemplo que a revista deu, que ela falou assim, que ela usou esse exemplo. A nossa vida é um navio. Pensa que a nossa vida é um navio. E aí, muitas pessoas entram e saem desse navio, um cruzeiro, né? Vamos pensar num cruzeiro. Nossa vida é um cruzeiro. Então as pessoas entram e saem. Mas se de repente enquanto o mar tá tranquilo, enquanto o mar tá calmo, beleza, né? Todo mundo tá ali curtindo, tá gostoso, tá muito bom e tal. Mas se de repente começa uma tempestade no meio do mar, o que que acontece? As pessoas não veem a hora de sair, né? Pular fora do barco. E aí ele deu esse exemplo para falar um pouco dessa questão das amizades, né? Que o amigo verdadeiro ele está presente não só nos momentos bons, nos momentos alegres, mas também nos momentos de dor, nos momentos de luto, nos momentos que você mais precisa, né? E aí esse versículo Jonas até falou que é um clássico, né? Porque é muito conhecido. E às vezes, por ser tão conhecido, ele passa batido na nossa vida, né? E, e ele nos fala da importância da gente amar verdadeiramente o nosso amigo, porque aí nesse momento da angústia, nesse momento que a gente precisa realmente, nasce um irmão, né? E aí tem uma amizade na Bíblia que também é muito clássica, que é Davi e Jonatas, que eles eram assim
muito amigos, muito amigos. E Jonatas, ele inclusive correu risco de vida, né? É isso, Jonatas. Correu risco de vida para defender e ajudar Davi, né? Porque. Corri mesmo. Porque Davi, Saul, né, que era o pai de Jonatas, estava perseguindo Davi. E aí eles fazem um combinado lá, Jonatas ajuda Davi a fugir. E com isso, Saul fica muito bravo com Jonatas. Então Jonatas poderia ter morrido ali, né? Inclusive tem um, um episódio que a Bíblia conta que Saul queria matar Jonatas e o povo fala assim, não, não mata ele não, porque ele é um bom guerreiro. Ele, né, conquistou muitas vitórias para o seu exército. E aí Saul meio que desiste, mas Jonatas correu muito risco ao defender Davi ali. Então, esse é um exemplo de amizade verdadeira, porque por mais que Davi estivesse fugindo, sempre que eles se encontravam, sempre que eles se viam, era aquela amizade de um amor fraternal mesmo, um amor que está ali junto, né? Que não busca seus próprios interesses, mas que está presente, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos duros, né? Uma outra coisa que um verdadeiro amigo tem de característica, né? A gente falou algumas aqui. Vamos ver se as que vocês falaram estão dentro desse ranking aqui que a gente vai colocar. Então, ó, ele está presente. Outra coisa importante, que eu achei isso aqui bem legal. Diz a verdade. Vamos ler lá em Provérbios 27, 5 e 6. Quem pode ler? Para nós. Posso ler. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Interessante isso. Por quê? Porque o amigo sincero diz a verdade. Por mais que isso cause feridas no amigo, né? E aí, eu achei muito interessante uma coisa que a revista traz, é que assim, se você vê um amigo, né, indo por um caminho de morte ou fazendo coisas erradas, você tem o dever de confrontá-lo nisso. E não quer dizer que isso vai ser uma coisa fácil de se fazer, porque esse confronto, ele muitas vezes é doído, né? Porque a pessoa vai sentir. Se você é amigo verdadeiro e você vai falar algo que de repente a pessoa não gostou, né? Isso fala de uma ferida. E como que é uma ferida? Uma ferida dói, né? Ela incomoda, não é uma coisa, né, simples. Então, quando o amigo de verdade, ele diz a verdade, mesmo que isso vai abalar um pouco a amizade ou vai de certa forma causar um incômodo, uma inconveniência. Pode falar, Jonas. E pensando naquilo que eu comentei também, né, sobre as características de um bom amigo, acho que saber perdoar, né, é importante quando o outro amigo faz algo ruim contra você, digamos assim, mas também, né, tipo, você não necessariamente perdoar, porque ele não vai estar fazendo algo errado, mas vou colocar um exemplo Saber claro aqui. ouvir. Saber ouvir. Porque, por exemplo, às vezes você recebe essa repreensão, né, e você já fica na defensiva, tipo, você tá me criticando, você não é mais meu amigo, você só fala mal de mim. E pode ocorrer discussões, brigas por conta disso, sabe? Então, tipo, às vezes a gente fica chateado, realmente, isso é natural, acontece, por ouvir alguma coisa que a gente não gostaria de ouvir, mas esse saber perdoar, que não necessariamente é perdoar nesse sentido, mas ouvir, buscar entender o que a pessoa está dizendo, pode nos mostrar coisas erradas que a gente tem feito e que a gente precisa e pode melhorar, né? Para que a nossa amizade se torne mais forte, mas mais do que isso, para que a gente possa se tornar pessoas melhores, né? Sim. Tem um trecho aqui da revista que eu vou ler para vocês que eu achei bem legal, que fala assim, ó. Não é fácil. Em nossos dias, com hipersensibilidade para críticas, supervalorização de curtidas e elogios, e com a facilidade de deletar alguém do nosso círculo, essa tarefa de alertar o amigo é algo no mínimo perigoso, mas ela é essencial e bíblica. Amigos assim preferem ser verdadeiros do que simpáticos, abrem mão da própria imagem pelo nosso bem. Então, não sei se você já teve numa situação assim, né?
em que você precisa alertar um amigo, mas se você vê que o seu amigo está indo num caminho complicado, num caminho difícil, se você está vendo que ele está caminhando no pecado e você não alerta ele, você não tem sido um bom amigo. Isso não é ser um bom amigo, né? Porque o bom amigo é aquele que vai levar para mais perto de Jesus. E hoje é muito difícil, né? Ele falou aqui, facilidade de deletar alguém do nosso círculo. Isso que o Jonathan estava falando. Alguém vem e fala uma verdade para você, né? O seu amigo, ó, isso aí que você está fazendo não tem nada a ver. Aí você fica chateada, aí você fica bravo. É a política do cancelamento, né? Então agora, se eu não gostei do que você falou, então a gente não vai mais ser amigo, eu posso te deletar com muita facilidade da minha vida. E eu posso ouvir tantas pessoas, né, que me fazem elogios, que me dão curtidas, mas quando vem alguém verdadeiro, né, falar de algo que você está fazendo, aí você simplesmente deleta ou apaga aquela pessoa da sua vida sem ouvir o que a pessoa tem a falar. E eu acho que isso vale também não só para amizades, mas para liderança também, né? Às vezes, algum líder ou algum pastor ou alguém que tem uma autoridade sobre a sua vida pode, por exemplo, nossa, eu vi que você postou um negócio estranho, né? O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa e tal. E aí você vai conversar e você assim, nossa, tá vendo? Não posso postar nada que a pessoa já vem me falando da minha vida, não sei o quê. E às vezes não, às vezes a pessoa só quer te ajudar. Mas tem essa política, essa coisa de que se você não fala o que me agrada, se você não me elogia, não exalta, né, as minhas coisas boas, então eu deleto você da minha vida. Então eu não quero te ouvir. Não é interessante para mim que você me critique, só é interessante para mim que você me dê curtidas, né? E isso é uma coisa para a gente pensar, porque a gente faz com muita facilidade. Inclusive, por exemplo, dentro de um relacionamento de namoro, dentro do casamento também, às vezes o marido ou a esposa vai falar alguma coisa, na hora a gente fica bravo, né? A gente não gosta de ouvir crítica, a gente não gosta de receber coisas ruins, né? Porque aquilo é ruim. Aí, às vezes na hora você fica bravo, mas aí depois começa a pensar, e aí você fala, não, é verdade, ele tinha razão, então eu preciso repensar certas coisas. Então é importante a gente ter isso, né? Outra coisa. Aí, ó. Já era o próximo tópico. O amigo verdadeiro perdoa. Provérbios 17:9. Vou ler aqui. Tudo bem. Provérbios 17:9. Fala assim, ó. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Gente, essa questão de perdoar é muito legal também, porque assim, com certeza os amigos eles vão falhar. Não tem um amigo que é perfeito. Não, esse amigo aqui, olha, ele é maravilhoso, perfeito, em todas as horas ele tá ali. É uma coisa que acontece. Só Jesus. Outro spoiler, Jonathan. Não. Os amigos falham. E eles, muitas vezes, eu acho que hoje, o que é mais difícil na amizade é o seguinte: a gente gosta de tempo. Então, aquela coisa do amigo verdadeiro tá presente. Isso não significa que esse amigo ele vai estar 24 horas à sua disposição. Então, assim, eu preciso conversar, eu tô mal, eu vou chamar meu amigo. Ele não pôde me ouvir? Nossa, tá vendo? Olha como ele é. Tá vendo? Só eu que escuto, ele nunca me escuta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Estar presente não significa que ele vai estar ali 24 horas à sua disposição, mas significa que ele vai estar ali nos momentos mais difíceis, só que vocês vão conseguir fazer com que essa amizade perdure, que é um outro ponto aqui que eu não vou dar spoiler. Mas essa questão de perdoar é importante, porque os amigos, eles falham, eles erram com a gente. Então, com certeza vai ter um momento que ele vai falar uma coisa que você não vai gostar. Vai ter um momento que talvez ele vai, né, te falar alguma coisa que você está fazendo errado,
ou te dar um alerta e você não vai gostar. Por exemplo, fulana, ó, você tá se envolvendo com esse menino, não é legal, presta atenção. Isso não tá sendo saudável para você, isso não tá sendo legal, né? E tudo mais. E aí você não vai gostar. Quem que é ela para falar disso para mim, né? Ou então, tipo, eu acho que você não devia passar tanto tempo jogando videogame. Acho que você, sei lá, você tá ficando meio viciado nesse negócio, dá um tempo. E isso talvez vai nos incomodar, mas o amigo verdadeiro perdoa mesmo quando porque a gente sabe que todos nós somos pecadores. Então, do mesmo jeito que eu sou pecador, meu amigo também é. Então, não tem como esperar um relacionamento perfeito de duas pessoas que são pecadoras. Com certeza. É igual quando a gente estava falando da aula de relacionamentos, né? Eu lembro que a Bia até falou assim, como que a gente vai pegar duas pessoas pecadoras e esperar que saia uma coisa boa disso, né? Um relacionamento bom. Só tem como a gente viver esse relacionamento saudável por meio de Jesus e com Jesus, porque por nós mesmos esse relacionamento tende a ser um relacionamento complicado, porque a gente é pecador. Então a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a ouvir. Se a revista falou aqui, né? Não vamos ser hipersensível, sabe? Então, quando alguém for falar alguma coisa para você, os seus pais mesmo, escuta com paciência, não fica aquela coisa que os pais falam, né? Fica boquejando. Não espera, escuta o que eles têm a dizer, sabe? Seja paciente. É difícil, mas são frutos do espírito que a gente precisa ter na nossa vida, que a gente precisa ir conquistando na nossa vida e exercendo eles, para que a gente fique cada vez melhor nisso. Pode falar, já. E também, né, já repetindo aquilo que eu já falei naquela programação que a gente teve junto com o pessoal de Ponta Grossa, né, da história de Paulo e Marcos, né? E, tipo, teve uma treta com os dois, eles não se deram muito bem. Marcos desistiu da primeira viagem missionária e quando Barnabé quis levar Marcos de novo na segunda viagem missionária, Paulo não gostou da ideia, eles tretaram e acabaram se dividindo e foi cada um para um lado, né? Cada um fez a sua viagem missionária, assim. Mas depois a gente vê que essa história mudou, que essa história, né, teve uma reconciliação, que Paulo se aproximou novamente de João Marcos, chegou a dizer que ele era muito importante para o ministério dele. A gente tem esse exemplo que para mim é muito bacana, assim, né, que mostra que Paulo, que talvez, né, no Novo Testamento é um dos maiores exemplos de uma pessoa cristã, assim, errou e estava ali, né, irritado naquele momento, mas teve a sua discussão com João Marcos, mas depois ele perdoou, e Marcos também perdoou, né? Então, assim, eles estavam dispostos e fortaleceram essa amizade dele depois desse episódio. E aí, a Carol estava falando sobre perdão também, né? E o perdão não é uma opção para a gente. Acho que muitas vezes a gente esquece, né? Tipo, pensa, tipo, só vou perdoar se ela mudar de verdade, só vou perdoar, sei lá, por algum motivo. Não, perdão não é uma opção, gente. Ah, sei que talvez vocês não orem muito Pai Nosso, a gente não tem costume de orar tanto, né? Às vezes a gente esquece da oração. Mas tá lá, Jesus orou e, tipo, se Jesus falou, quem é a gente para dizer o contrário, né? Mas, tipo, quando ele fala, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, tipo, que Deus nos conceda perdão da mesma forma que a gente perdoa as outras pessoas. Então, tipo, não é uma opção perdoar. O nosso perdão às outras pessoas está relacionado com o perdão que a gente recebe de Deus, né? E é uma obrigação nossa, digamos assim, né? Perdoar as pessoas com quem a gente convive. Sim. E tem uma outra coisa também. Aquela famosa frase, eu perdoei, mas eu não esqueci. Isso não é de Deus, gente. Porque lá em Miqueias 7:18 tem um texto que fala assim, que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Então o texto fala que Deus, ele perdoa os nossos pecados e esquece. Então, quem somos nós para ficar assim, eu perdoei, mas assim, eu perdoei, mas eu não esqueci. A gente não pode agir dessa forma, porque não é dessa forma que Deus age com a gente. Já pensou se cada vez que Deus perdoasse os nossos pecados, ele falasse, olha,
eu te perdoei, mas eu não esqueci. Então, na sua próxima falha, eu vou usar essa aqui para jogar na sua cara algo que você fez lá na frente. Não, não é assim que Deus nos trata. Então, não é dessa forma também que a gente deve tratar as pessoas. A verdadeira amizade, ela precisa ter perdão verdadeiro e genuíno. E, e isso é muito importante. É uma dos alicerces, né, que a gente precisa construir amizades verdadeiras. Quer falar mais alguma coisa antes desse ponto? Não? Então vamos lá. O amigo verdadeiro permanece e perdura. Esse texto é um texto muito interessante. Carol, você pode ler pra gente? Provérbios 27, 10. O A é só a primeira partezinha dele. Carol, tá aí? Oi, desculpa, é que travou aqui um pouco. Não, tudo bem. Você pode ler pra gente? Provérbios 27, 10. Posso, só um segundinho para mim abrir. Tá. Ô, Jonas, enquanto isso, você pode ler. Você pode abrir em 1 Reis 5, 1? Tá, eu vou ler, tá? Tá. Não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Isso. Aí no começo ele fala uma coisa interessante. Ele fala pra gente não abandonar, nem esquecer os amigos dos nossos pais. Isso é muito interessante. Às vezes a gente tem aqueles amigos que são amigos da família, né? Que foram amigos dos nossos avós, depois foram amigos dos nossos pais. E aí a Bíblia está ensinando a gente, olha, não despreze esses amigos dos seus pais. E aí tem um exemplo muito legal na Bíblia de alguém que não fez isso. Salomão, aí eu vou ler o texto de 1 Crônicas 14, 1. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro. Isso foi quando Davi foi coroado rei. Pedreiros e carpinteiros, para que lhe construíssem um palácio. Hirão, rei de Tiro. Então esse Hirão, ele era amigo de Davi. E aí, pode ler, Jonatas. 1 Reis 5:1. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como novo rei de Israel, Irão mandou representantes para cumprimentá-lo. Muito bem, então, do mesmo jeito que Irão tinha sido um fiel amigo de Davi e contribuinte, né, do ministério do reinado de Davi, quando Salomão se torna rei, filho de Davi, Irão manda cumprimentá-lo, né, manda presentes ali, mostrando que ele continuava junto ali, que ele estava junto. E Salomão valoriza isso, valoriza essa amizade, né, essa aliança que tinha sido feita com seu pai e agora foi feito com ele. Diferente, por exemplo, de Roboão. Roboão, filho de Salomão, teve uma situação interessante também. Vamos abrir lá em 1 Reis 12, e aí a gente vai ler de 1 a 11. Luísa, você pode ler pra gente? 1 Reis 12, de 1 a 11. Você pode só esperar um pouquinho, Carol, para eu abrir? Posso sim. Então, Roboão, ele era filho de Salomão. Salomão era filho de Davi. E aí agora a gente vai ler 1 Reis 12, de 1 a 11. Tá bom. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, que havia fugido do rei Salomão, ido para o Egito, soube disso e voltou de lá.
O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai nos tratou com dureza, nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: Voltem daqui 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou: Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: Se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, e eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram os seus conselheiros. Que conselhos vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está me pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: Você deve dizer o seguinte: O meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote, eu vou surrá-los com correio. Tá. Então, essa situação Roboão, né? As pessoas vão a Roboão pedindo para ele aliviar a carga. E aí ele vai pedir conselho para os conselheiros que eram os conselheiros do pai dele. E aí os conselheiros falam para ele: olha, se você quer ter alianças no seu reinado, diminui a carga. E aí depois ele vai pedir conselho aqui, fala para os jovens que eram seus amigos de infância. E aí, jovens entre aspas, né? Porque os jovens aqui na Bíblia já eram mais. Conselhos entre aspas, na verdade, né? Ah, sim, é. E aqui a questão, acho que é importante salientar que a questão não é se eram porque os mais velhos deram os melhores conselhos e os mais jovens deram conselhos ruins. Mas nos mais jovens faltava sabedoria. Talvez poderia ter sido o contrário, talvez os mais velhos pudessem ter dado um conselho ruim e os mais novos um conselho bom. Mas nessa situação aqui, os conselheiros de Salomão eram pessoas sábias, tementes ao Senhor. Já esses amigos de Roboão eram pessoas que não temiam o Senhor, eram pessoas não sábias. E aí eles falam para ele: não, aumenta a carga, né? Fala que se o seu pai deu 10 chicotadas, você vai dar 20, você vai ser pior que o seu pai. E aí é isso que Roboão faz. Ele prefere seguir esse conselho, e ele quase perde o reinado por conta disso, né? Porque depois as pessoas vão se revoltar e tudo mais. Então isso mostra que nessa situação é muito interessante como a Bíblia nos ensina e como ela tem exemplos práticos que mostram para a gente coisas, né, do nosso dia, da nossa vida. Então é muito importante a gente valorizar essas amizades que perduram, inclusive de gerações a gerações, né? Então, quem são os amigos dos seus pais que de repente podem também ser seus amigos ou podem contribuir com a sua vida cristã, com a sua vida com Deus, né? Na minha adolescência foi muito importante para mim, por exemplo, amigos da família do meu pai que me levaram para a igreja, que quando meu pai morreu, eles me acolheram muito bem, eles me discipularam, me orientaram. Então isso é muito importante a gente valorizar essas pessoas e valorizar essas amizades que perduram, né? E também construir amizades que vão perdurar da mesma forma. Então, quando eu tiver filhos, será que os meus amigos de hoje também vão ser amigos dos meus filhos, né? Amigos dos meus filhos? Como será que vai ser isso? Então, orar também por isso, né? Para que Deus nos ajude a fortalecer ainda mais essas amizades que perduram. Aí, o próximo tópico da lição é: escolha bem os seus amigos. Vamos ler lá em Provérbios 13, 20. Eu vou ler esse texto. Aí eu vou pedir para o Vinícius. Vinícius, você pode ler Provérbios de 1, de 10 a 16. E aí eu vou pedir para a Carol, se ela puder ler 1 Coríntios 15, 33. E para o Jonatas ler Salmo 119, 63. Pode ser? Eu vou abrir no primeiro texto, então, Provérbios 13, 20.
O texto fala assim, ó. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Esse texto ele é muito claro que fazer amizade com pessoas tolas nos trará consequências ruins. E quem nunca vivenciou ou quem nunca teve uma amizade que você sabe que essa pessoa te leva para um caminho ruim e com isso você sofre as consequências disso, né? E aí eu acho que é importante você saber olhar para trás e identificar assim, será que eu já tive ou será que eu tenho amizades assim com pessoas com pessoas tolas e que me levam a ter consequências pesadas ou consequências ruins de atos, né, que a gente faz como amigos, entre aspas, né? Isso. Ou será que eu tô sendo essa pessoa? O que é pior ainda, né? Será que eu tô sendo essa pessoa tola que faz com que o meu amigo sofra consequências, tanto consequências aqui, né? Consequências daqui mesmo, quanto consequências para a eternidade, consequências do pecado, né? De estar longe do Senhor. Pode ler o próximo texto. Posso ler? Pode, por favor. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco. Vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Isso aí. Um outro conselho, né? Para a gente evitar essas amizades que vão nos induzir ao erro. Aí ele falou, né? Pode te chamar para matar pessoas e tal, mas talvez hoje eles vão te chamar para matar alguém no sentido literal, né, da palavra, mas por exemplo, um grupo que pratica bullying, que exclui, que ignora as pessoas, que não tem compaixão, ou que de repente é indiferente. Eu acho que tem muito isso, né? Grupos de pessoas ou grupos de amigos, né? Panelinhas que são indiferentes a outras pessoas, que são indiferentes à dor de outras pessoas. E aí, essas pessoas podem te chamar: olha, vem aqui, vem para o nosso grupo, né? Vem aqui para o nosso meio, porque aqui a gente nós somos os mais legais, né? Nós somos os populares e tudo mais. Então, se você andar com a gente, você vai estar bem e tal. E aí, quando você vê, você está andando com essas pessoas, você está fazendo o que essas pessoas fazem. Se essas pessoas têm o costume de colar na prova, tudo bem, eu também colo, porque eu faço parte desse grupo. Se essas pessoas excluem ou são indiferentes a outras pessoas, eu também sou, porque a gente é melhor mesmo, né? O nosso grupo é fechado aqui na gente. Então a gente não precisa ficar ligando, né, para as outras pessoas. Se essas pessoas fumam, eu também fumo. Se essas pessoas xingam, falam palavrão, eu também falo, eu também xingo, porque eu preciso agir da mesma forma que essas pessoas agem. E a Bíblia é muito clara e ela ensina a gente, olha, evite amizades assim, evite, saia de perto dessas pessoas, não ande com essas pessoas, porque isso é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a acolher, amar, e Jesus é o nosso mestre, Jesus é aquele que nos ensina todas as coisas, e essas pessoas vão te afastar disso, vão te afastar do propósito para o qual você foi criado. Então, toma muito cuidado com isso, evita essas amizades. O próximo texto, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse texto também é bem interessante, porque ele fala, né? Não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você está sempre numa roda, ou você é a pessoa que
fala ou que faz essas más conversações, isso corrompe aquilo de bom que você aprendeu, né? Isso estraga, destrói tudo aquilo que talvez os seus pais ou talvez os seus líderes tenham construído junto com você. Então, essas pessoas, elas conseguem corromper isso, né? Esse caráter. Tem uma tradução que fala, né? As más conversações corrompem o bom caráter. E aí, o último texto, que é Salmo 119, 63. E aí... Sou amigo... Oi, desculpa. Pode ler, pode ler. Posso ler? Sou amigo de todos que te temem, dos que obedecem às tuas ordens. Isso, esse aí também é o pai de Salomão escrevendo, Davi. Davi escreveu, olha, eu sou amigo daqueles que temem ao Senhor. E Davi era amigo de Jonatas, né? Lembrando. Então, né, Jonatas? Seja amigo daqueles que temem ao Senhor. E seja um amigo que teme ao Senhor, né? Por que Davi fala isso? Se vocês lerem lá, eu estava fazendo minha devocional esses dias, e ali nos primeiros livros da Bíblia, né? E aí você vai ver toda a história de Davi. Davi passou por muita coisa, muitos momentos. E Davi era pecador, claro, como todos nós. Ele fez muitas coisas erradas, muitas mesmo. Mas ele passou por muitas situações difíceis, muitas situações de fuga, porque ele estava fugindo de Saul, que queria matar ele. Então ele passou muito tempo em cavernas. E é engraçado, porque a Bíblia fala que onde Davi passava, ele fazia amigos leais, homens que estavam dispostos a seguir ele e lutar e morrer por ele na batalha. Então, como que será que Davi fazia para conquistar amigos tão leais assim? Porque ele temia o Senhor. E porque ele sempre falava, tem um versículo que ele está sempre falando ali, que ele fala assim, olha, o Senhor é quem luta as minhas batalhas. Ele fala várias vezes isso, o Senhor é quem luta as minhas batalhas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tinha essa plena convicção no seu Deus e o relacionamento dele com o Senhor era muito transparente. E por isso, né, ele fazia amigos tão leais, porque as pessoas viam nele alguém de confiança, alguém confiável. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que você está disposta a seguir uma pessoa, a lutar por uma pessoa que você sabe que você vira as costas e ela fala mal de você, que ela é falsa com você. Vou usar o exemplo aí da VTube no Big Brother, né? Que eu sei que alguns de vocês assistem. Lá teve várias situações lá que ela, né, falava, bajulava, e depois ela falava muito mal. E existem muitas pessoas assim. Muitas pessoas não cristãs, ou até mesmo cristãs, pessoas dentro da igreja que fazem isso. Olha, eu tô falando com o Jonatas aqui, e aí eu falo pro Jonatas assim, nossa, Jonatas, você é um cara super legal, você, nossa, é um menino muito bonzinho, é não sei o que, não sei o que. Aí eu viro as costas, eu vou conversar com outra pessoa, e eu falo assim, nossa, você viu o Jonatas? Ai, nossa, que menino, sabe, nada a ver o que ele fez aquele dia, não sei o que, não sei o que. Então, gente, a gente não pode ser assim. Se a gente é crente, né? Se a gente teme ao Senhor, o Senhor nos ensina, olha, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa. Pensando no Big Brother, se você estivesse lá, como seria você, né? Como você ia mostrar? Será que você ia ser igual Davi, né? E fazer amigos leais por onde passa, e amigos leais a ponto de, olha, se você precisar ir para a guerra e morrer, eu vou com você e eu morro, porque eu acredito em você e eu sei que você, sabe, que você é uma pessoa que teme ao Senhor. Ou será que as pessoas vão falar assim, nossa, esse aí eu não vou nem na esquina, quanto mais eu vou para a guerra para lutar por ele. Não merece nada. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Ser transparente. E como a gente faz isso? Temendo ao Senhor. Então, Davi, ele sabia disso. Ele falava assim, olha, eu me aproximo daqueles que amam o Senhor. Eu me aproximo daqueles que temem a Deus, porque eu sei que eles são verdadeiros e leais. Então, se o seu relacionamento com o Senhor tem sido bom, da mesma forma o seu relacionamento com as pessoas também vai ser um relacionamento bom, né? E aí, pra gente, já estamos terminando. O amigo verdadeiro, agora sim. Quem é o amigo verdadeiro? Acho que está muito claro para nós, né?
Quem que é o verdadeiro amigo, aquele que não nos abandona e que morreu no nosso lugar. E aí a gente vai ler alguns textos, porque a gente falou aqui de 4 características do amigo verdadeiro. Que ele está presente, que ele diz a verdade, que ele perdoa e ele permanece. Então a gente vai ler alguns textos aqui sobre Jesus, tá? Então eu vou pedir para vocês lerem. Vinícius, você pode ler João 13:1. A Luísa pode ler Mateus 16, 21 a 23. O Jonatas, Lucas 23, 33 a 34. E eu vou ler Mateus 28, 18 a 20. E aí a Carol finaliza lendo João 15, pode ser? Pode? Posso ler? Pode. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Muito bem, então aí fala, né, que ele os amou até o fim. Então ele estava presente, ele estava ali até o fim. Diz a verdade, vamos lá. Mateus 16, 21 a 23. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Muito bem, então aí nessa situação, né, Pedro, que era um dos amigos, discípulos próximos a Jesus, quando ele está falando que ele vai morrer e vai ressuscitar, Pedro fala: Não, Senhor, não vai, que coisa horrível de se dizer. E aí Jesus repreende severamente ele, a ponto de chamá-lo: Arreda-te de mim, Satanás. Né? Para de falar essas coisas, isso que você está falando não tem sentido. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão e eu vou cumprir a minha missão. Show, Satanás. Então, Jesus, isso quer dizer que Jesus deixou de amar Pedro? Não, isso quer dizer que Jesus, né, ficou de cara virada com Pedro? Não, ele foi verdadeiro ali. Ele falou: Pedro, o que você está falando não tem o menor sentido. E tem muitos outros textos também que Jesus repreende severamente os discípulos. Mas ali ele está ensinando pra gente: olha, o amigo verdadeiro, ele diz a verdade. Ele não deixa você ir para caminhos de morte e fica assistindo, comendo uma pipoca. Ele vai te falar, ele vai falar: ó, isso que você está fazendo é errado, eu não compactuo com isso, e se você continuar nesse caminho aí, ó, você vai sofrer consequências muito pesadas, muito ruins, né? Então eu não tenho vergonha de falar. Ele fala porque a autoridade vem do Senhor, né, para falar. Perdoa. Vamos lá, Lucas 23, 33 a 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Pois bem, essa é uma da situação, né, de quando Jesus está na cruz, que ele fala: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Mas a gente também pode testemunhar que nós experimentamos o perdão muitas vezes por meio de Jesus. Não sei quantas vocês experimentaram, né? Mas eu acredito que, assim como eu, muitas vezes nós recebemos o perdão de Jesus. Muitas vezes que a gente está triste, abatido, tem um texto que fala que ele não esmaga a cana quebrada, né? Jesus não vai lá e pisa num negócio que já tá, né, ruim, já tá difícil. Pelo contrário, ele perdoa, ele restaura, ele restabelece o relacionamento e ele nos ensina a fazer isso também. Porque se ele fez, ele é o nosso mestre, ele é aquele a quem a gente deve seguir. Quem somos nós para agirmos diferente com as pessoas, né?
E aí permanece. Vou ler aqui. 28, 18 a 20. Jesus aproximou-se deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, que amizade é essa, né? Que está com a gente até o fim dos tempos. Então, não tem a amizade com Jesus não tem um tempo, mas ela é eterna porque Ele é um Deus eterno, né? Ele é um Deus que fez muitas coisas no passado, é um Deus poderoso que escolheu um povo, que anda com esse povo, que perdoa esse povo e que nos escolheu, né? E que a gente faz parte dessa história maior, que é a história de redenção. E Ele escreveu essa história e está escrevendo a nossa história também, com essa promessa de que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então, não tem como, né, a gente se livrar do amor de Deus ou se esquivar, né, do Senhor, porque Ele é aquele que é desde a eternidade, desde a fundação do mundo, né, até a eternidade. O último texto, João 15, 13 a 15. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei os exemplos para que, como eu fiz, façais vós também. Isso aí, peraí. Acho que faltou um texto. João, deixa eu abrir aqui. 15, 13. Ah, tá. É o 14, né, que eu queria dar ênfase, que fala: Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Então, o próprio Deus, né, nos chama de amigos. O próprio Deus, aquele que é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, ele nos chama de amigos. Ele fala assim: olha, eu não chamo vocês simplesmente de servos, apesar de serem criaturas, né? Porque nós somos criaturas dele. Mas ele fala assim: eu não chamo vocês simplesmente de criaturas ou de servos, né? Que tem o seu Senhor, mas eu conto para vocês, eu quero que vocês participem disso que eu estou fazendo, desse plano de salvação. Por isso eu chamo vocês amigos, porque eu compartilho com vocês as coisas sobre o meu reino. Eu conto para vocês a respeito daquilo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e por isso eu chamo vocês de amigos, né? Então, Jesus é esse amigo, o amigo verdadeiro, esse amigo que está presente, que diz a verdade, que perdoa, permanece até o fim e que nos ama, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, para a gente finalizar, depois dessa lição, reflita. Eu tenho mesmo amizades verdadeiras? Eu tenho sido um bom amigo? Preciso repensar certas atitudes e amizades? Jesus tem sido meu amigo verdadeiro? Meu relacionamento com ele tem mudado meus relacionamentos com as pessoas? Então, eu acho que essa pergunta é a pergunta mais importante. A gente só consegue ser um bom amigo por causa de Jesus. Sem Jesus, a gente vai ser um falso amigo, um amigo ruim, sabe? E se não for o nosso relacionamento com Jesus mudar a nossa forma de ver, porque aí a gente não passa mais a enxergar com o nosso coração pecaminoso, a gente passa a enxergar com a visão de Jesus, né? Ele nos empresta uma lente diferente para a gente conseguir enxergar as coisas. E aí, só aí que a gente vai conseguir ser um bom amigo ou ter um bom amigo. E se você identifica assim, poxa, eu acho que eu não tenho nenhum amigo assim, desses que eu li aqui, né, com essas características que eu li aqui.
ore, peça para o Senhor, Deus, eu quero um amigo assim. Eu quero um amigo que esteja disposto a falar para mim, olha, se precisar ir lá e lutar, eu vou com você. Porque, sabe, eu vejo que você é uma pessoa que teme o Senhor e isso é bom, sabe? Eu vejo que isso muda a sua vida, muda a sua realidade. Então eu estou disposto a te seguir e a ser seu amigo. Então esse relacionamento nosso com o Senhor, eu acho que é o mais importante, sabe? E pensar assim, será que eu tenho sido um bom amigo? Será que os meus relacionamentos têm agradado ao Senhor? Será que eu tenho conseguido falar as verdades que eu preciso falar para aqueles que estão próximos a mim? Que não é fácil, né? Falar a verdade para alguns amigos, mas a gente precisa orientar e Deus vai nos cobrar isso também, né? Que a gente se posicione, né, frente a diversas situações que a gente pode passar com os nossos amigos. E aí, agora na revista, tem uma coisa bem legal também que fala assim, ó, agora vai uma super dica. Se vocês são muito tímidos e têm receio de fazer amigos, comecem a mostrar nos semblantes que são pessoas receptivas. Eu achei isso bem legal, porque às vezes a gente tá na igreja e aí fica aquela cara feia, né? Assim, cara de poucos amigos. Cara feia, aí a pessoa fala assim, nossa, nem vou chegar para conversar com ela, porque pelo visto o dia não tá muito bom, né? E aí a revista fala assim, olha, se você é tímido, uma forma de fazer amigo é mostra no seu semblante que você é alguém receptivo, que você está disposto a conversar e a fazer amizade. Sorriam, mostrem interesse genuíno pelas coisas e assuntos de que vocês queiram se aproximar. Dominem seu medo. Isso é importante também, porque eu acho que o mais difícil hoje é a gente construir amizades que são amizades verdadeiras e que se importam realmente, verdadeiramente. Então, é muito fácil, é aquela coisa, né? Às vezes a gente pergunta assim, e aí, tá tudo bem? E aí a gente fala, tudo bem, tá tudo certo. Mas não tá nada certo, né? Então, procure a pessoa durante a semana. Essa semana, ó, no grupo da UPA a gente tem muita gente. Gente que não tá participando da escola dominical, gente que tá distante das aulas, tá distante da igreja, tá distante de Deus, talvez. Então, manda uma mensagem. E aí, tudo bem? Como você tá? Tenho sentido sua falta na EBD, tenho sentido sua falta nas programações da igreja. Tá tudo bem, né? Você quer que eu ore por você? Isso é muito importante, gente. É uma coisa que a gente precisa fazer. Da mesma forma, os idosos, por exemplo, a gente tem se preocupado com eles? Como que eles estão durante a pandemia? Vai lá, manda uma mensagem. E aí, tudo bem? Né? Como você tá? Gente, com certeza isso vai mudar tudo, vai mudar tudo, vai mudar a forma como as pessoas enxergam você, vai mudar, sabe, o seu coração. Então, façam isso, sabe? Vocês vão ver como que isso, um pequeno gesto, sabe? Uma pequena coisa pode abençoar a vida das outras pessoas e a sua também, de tal forma que você vai começar a repensar, sabe, suas atitudes, aquilo que você tem feito. Então, faça isso, eu acho que é muito legal. Tanto você tá na posição de receber, né? Porque é muito legal quando você tá, às vezes você tá meio distante, às vezes você tá meio para baixo, e aí alguém manda uma mensagem tipo, oh, e aí, tudo bem? Você tá bem? Ó, sei lá, fiz um negócio aqui de comer, vou mandar para você, sabe? Isso é muito gostoso a gente receber, né? Esse tipo de mensagem. E também, só que a gente tem feito isso também para outras pessoas. A gente tem que pensar isso. Então é isso, essas perguntas que eu queria deixar para vocês refletirem. Eu também refleti muito nisso, porque é difícil a gente ter amigos verdadeiros e cultivar amizades verdadeiras, mas isso também depende da gente, né? Não adianta a gente, né, falar só, poxa, ninguém é meu amigo, ninguém me ama, eu sou sozinho, não sei o quê. Mas será que o que que eu tenho feito para cultivar amizades verdadeiras, né? O que que eu tenho feito para que essas amizades perdurem por muito tempo? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. E agora, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente vai orar para encerrar.
Então vamos orar. Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, muito obrigada pela Tua palavra que fala aos nossos corações, Senhor. Sabemos que somos falhos e pecadores, Pai, nós sabemos que nós não conseguimos ser bons amigos, Pai, nós sabemos que muitas vezes a gente magoa, a gente fala pelas costas, a gente faz coisas que não agradam o Senhor, a gente não é amigo verdadeiro das pessoas, Pai. Então nos perdoa por isso, nos perdoa por muitas vezes nos colocar nessa posição de vítima, de que não tem amigos, de que ninguém me ama. Nos perdoa por isso e que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos bons amigos, a demonstrarmos real interesse pelas pessoas, procurarmos ela e amarmos ela verdadeiramente, Pai. Te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é o verdadeiro amigo, porque o Senhor é aquele que nos chamou para caminhar contigo, e porque o Senhor é nosso mestre, aquele que nos ensina a forma correta e verdadeira de se viver, Senhor. Então somos gratos a Ti e te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque isso em nós, que nós possamos refletir a Tua imagem para as pessoas, para que elas possam olhar para nós e ver que nós temos algo diferente, diferentes porque nós te amamos e caminhamos com o Senhor, Pai. Então nos ajuda nisso. Abençoa todos esses adolescentes que estão aqui. Nos ajuda, Pai, a construirmos amizades verdadeiras. Nos ajuda a termos essas características de um bom amigo também, Pai. E se temos andado em caminhos maus, que o Senhor nos mostre, que o Teu Santo Espírito incomode o nosso coração para que a gente possa enxergar aquilo que a gente tem errado e honrar e glorificar o Senhor com a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.